Eu confesso que o assunto desse vídeo me causa comoção. Assim como para um historiador da Alemanha nazista, que lê, por exemplo, o diário de Anne Frank e derrama-se em lágrimas, o historiador da religião cristã também sofre a dor de analisar as relações e a utilização do cristianismo no período da escravidão moderna aqui na América e inclusive aqui no Brasil. É preciso ser claro para não incorrer em um erro histórico. Existe uma relação dialética nesse processo, onde, em alguns momentos, o cristianismo era contra a perspectiva da escravidão, ao passo que, em outros momentos, o cristianismo endossava a escravidão, endossava os interesses mercantilistas. É bem verdade que nós temos cartas e bulas papais que condenavam a escravidão. A carta de Pio VII a Dom João VI, por exemplo, diz o seguinte: dirigimos este ofício paterno a Vossa Majestade, cuja boa vontade nos é plenamente conhecida, e de coração a exortamos e solicitamos no Senhor, para que, conforme o conselho de sua prudência, não poupe os esforços para que o vergonhoso comércio de negros seja extirpado para o bem da religião e do gênero humano. A Bula Veritas Ipsa, de Paulo III, de 1537, diz o seguinte: pelo teor das presentes determinamos e declaramos que os ditos índios e todas as mais gentes, ainda que estejam fora da fé cristã, não estão privados, nem devem sê-lo, de sua liberdade, nem do domínio de seus bens, e não devem ser reduzidos à servidão. A carta de Pio VII a Napoleão Bonaparte determina o seguinte: proibimos a todo eclesiástico ou leigo apoiar como legítimo, sob qualquer pretexto, este comércio de negros, ou pregar ou ensinar em público ou em particular, de qualquer forma, algo contrário a esta carta apostólica. Mesmo assim, como diz a historiadora brasileira Cátia Queiroz Matoso, a sociedade escravista contava com o apoio da igreja para ensinar aos negros a virtude cristã da submissão e da obediência. Usando, por exemplo, textos do apóstolo Paulo, os senhores de escravos exortavam os mesmos a serem obedientes, a serem submissos às suas ordens e aos seus caprichos, uma vez que os escravos agora, cristãos, por terem sido batizados e catequizados pelos jesuítas ou pela própria presença da igreja, deveriam exercer a sua fé em submissão e em obediência aos seus senhores, conforme o apóstolo tinha dito em sua carta: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A historiadora Cátia Matoso, em seu livro, também trabalha a ideia de como os senhores de escravos construíram uma argumentação que tinha uma suposta base escriturística para justificar o uso da violência e mesmo o sofrimento na carne que os escravos deveriam suportar. Analisando, por exemplo, um sermão do padre Vieira, em 1633, a historiadora brasileira constata a exortação para que os escravos olhassem para os seus sofrimentos e se identificassem com Cristo. Um trechinho do sermão diz o seguinte: os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Quando servis aos vossos senhores, não os sirvais como quem serve a homens, senão como quem serve a Deus, porque não servis como cativos, senão como livres, nem obedeceis como escravos, senão como filhos. Desse modo, é preciso entender bem essa dialética. Sim, de fato, o cristianismo foi utilizado para justificar os abusos, a violência e os fins da estrutura da escravidão. Todavia, e esse é um ponto muito importante que não pode ser esquecido, o cristianismo está na base dos movimentos abolicionistas a partir do século XVIII. Como nota o historiador Marcel Dorrier, analisando as origens do anti-escravismo e dos movimentos abolicionistas,
houve o anti-escravismo de essência cristã, cuja origem filosófica era o que se poderia chamar de igualitarismo evangélico, fundado no Gênesis, em que se afirma que um casal primitivo, Adão e Eva, do qual provém todos os homens, é a origem da humanidade. Consequentemente, por sua origem única, a humanidade inteira vem da mesma fonte primitiva, o que condena já de início toda a ideia de hierarquia entre as raças humanas, de toda forma de exploração de uma enquanto tal pelas outras. Essa concepção igualitária e unitária da espécie humana eliminava, assim, as justificativas da escravidão por natureza, ainda utilizadas no século XVIII, que se baseavam no pressuposto da desigualdade entre os diferentes ramos da espécie humana. Sendo assim, como acabei de afirmar, na mesma proporção em que o cristianismo foi utilizado para os fins da dominação da escravidão, a teologia cristã também foi extremamente importante nas raízes que formaram a ideologia dos movimentos abolicionistas e que combateram, portanto, toda a estrutura e toda a hierarquia da escravidão. Gente, esse é de fato um assunto muito delicado e o que permeia a discussão desse contexto é um calor muito emocional. Por um lado, pessoas que odeiam a história da religião cristã se utilizam desses períodos específicos para construir uma argumentação de que o cristianismo foi, ao longo dos séculos, mero instrumento de poder político, econômico e social. Por outro, uma narrativa cristã mais confessional tenta minimizar os efeitos drásticos provocados pela utilização da religião cristã na dominação do período escravista. É preciso analisar essa conjuntura à luz de fontes, é preciso averiguar essa estrutura histórica a partir de trabalhos de historiadores sérios. E é isso que eu tenho feito aqui com vocês. Apresentar fontes, apresentar historiadores, apresentar argumentações históricas concisas. Portanto, eu acredito que o nosso trabalho tem agregado um conhecimento muito útil, um conhecimento muito específico, um conhecimento muito sensível às perspectivas históricas, às perspectivas acadêmicas e até mesmo às perspectivas confessionais. Acredito então que eu mereço a sua atenção. Por isso eu queria pedir o seu like, queria pedir que você deixasse aqui o seu comentário, a sua impressão sobre tudo que eu acabei de falar, que você se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e vamos estar aqui juntos, aprendendo, dialogando, discutindo a história da religião cristã. Forte abraço!